Fala galera, Natal chegando e Flamengo começa a buscar os reforços. Flamengo quer Yuri Alberto, sonho antigo de Felipe Luiz. E Corinthians quer Michael. Seria uma troca justa, uma boa para o Mengão? Essa informação, quem acompanha a nossa live, os nossos vídeos, eu venho dando a entender há alguns dias, hein? Falei, vou respeitar porque tem time que está disputando campeonato importante ainda, então vou soltar essa informação só na segunda-feira. Chegou o dia de você saber todos os detalhes dessa possibilidade, dessa investida, do sonho antigo do Felipe Luiz de ter Yuri Alberto e se ela pode ou não se concretizar. Antes, eu vou, claro, cantar. Oi! Boa noite! Será que o Vasco vai ser vice hoje? Meus amigos, eu quero aqui parabenizar o meu amigo Hugo Neneca, goleiro formado no Flamengo, goleiro que eu conheço e tenho uma admiração desde os 6 anos de idade. Desde 6 anos o Neneca já era grande. Já nasceu grande. E ontem o juiz inventou um pênaltizinho ali aos 40 e poucos minutos e tal, nos acréscimos. Inventou, porque foi ridículo. O Neneca pegou, amigo. O cara é bom e ainda pode render uma grana para o Flamengo, porque o Milan quer a contratação do Neneca e, meus amigos, o Flamengo ainda tem 40% e ainda tem o mecanismo de solidariedade, quer dizer, o Flamengo receberia 45% do valor da transação. Não sei se será vendido, mas parabéns, garoto. Você sempre mereceu, sempre foi um goleiraço. E ontem me deu uma alegria, porque é o seguinte, não pela rivalidade com o Vasco, porque a rivalidade com o Vasco não existe há muito tempo, mas só em ver palmeirense puto, como ficaram ontem, eu já tô feliz. Fizeram festa na barreira do Vasco, fizeram festa na frente do Allianz Parque, junto com os vascaínos. E, cara, a União Sinistra, que pedia o título do Atlético Mineiro da Sul-Americana, do Palmeiras do Brasileiro e da Libertadores e do Vasco da Copa do Brasil, ruiu! Porque são times acostumados a serem vices. Vices. Entendam isso. Todos eles foram vice. É isso que eu tenho a dizer. O muro tá baixo. Se quiser pular pro lado de cá, tem vaga. As vagas são limitadas, hein? Mas ainda tem vaga para você que quer. E olha, tem gente apostando até o brioco, rapaz, que o Vasco seria campeão. Eu vou mostrar tudo para vocês aqui nesse vídeo. Mas antes, tá feliz, cara? Que Natal nós vamos passar, hein? Que coisa linda! Daqui a pouco eu tô de férias, tô saindo para comemorar, eu quero ir pras ruas, eu quero vestir o manto. Aliás, olha que coisa linda que eu botei, ó. Ó, campeão da Libertadores, vai carregar isso 2026 inteiro. Aqui, ó, o primeiro tetra da Libertadores. Lindo demais. Nós vamos rodar a vinheta com show de notícias e informações do nosso Flamengo e você mete o dedo. Se você tá feliz com o ano do Flamengo, mete o dedo no like. Eu quero ver recorde de likes nesse vídeo. Sobe, drone! Galera, União Sinistra! Tem gente fazendo dancinha, não sei o que e tal. E aí a União Sinistra foi embora, perdeu. Agora, cara, o Vasco empatou ontem. Tá lá nas minhas redes sociais lá, hein? Tem gente que perdeu a linha, hein? Agora vai ter que pagar, nós vamos cobrar, hein? Tem gente que apostou o brioco. O brioco. O cidadão apostou o brioco que o Vasco seria campeão
da Copa do Brasil. Se empolgou? Agora vai ter que pagar, porque vamos cobrar. Vamos entrar na rede social dele direto e cobrar. Olha só o que falou o torcedor no momento do gol do Vasco, ó. E para vocês, eu aposto o meu toba, o meu rabo, que o Vasco vai ser campeão dessa porra. Menor, não quero... Pode salvar esse vídeo aí. Salve essa porra aí. Pode mandar pra casa. Menor, o Vasco vai ser campeão hoje. Eu aposto... Ó, vou ficar intacto, valeu? Vasco é campeão hoje, porra. Vambora. Vasco é pra quem acredita, cara. Já sabe essa porra aí. Vasco é campeão, caralho. Vambora. Vou falar um bagulho aqui pra vocês. Eu aposto o meu toba, o meu rabo, que o Vasco vai ser campeão dessa porra. Menor, não quero... Pode salvar esse vídeo aí. Salve essa porra aí. Pode mandar pra casa. Menor! Ô menor, eu apoio. O camarada, pô, Fernando Gil, meu amigo, o cara apostou o brioco que o Vasco seria campeão da Copa do Brasil. Eu avisei. O vídeo de ontem eu falei, minha bola de cristal vai revelar quem será o campeão da Copa do Brasil. Campeão da Copa do Brasil será o Sociedade Esportiva Corinthians. Ah, tá maluco? Vasco, pô, no Maracanã. Maracanã é a casa do Flamengo. Pô. Aliás, deu confusão ontem lá, hein? Na saída dos jogadores do Vasco, funcionários do Maracanã deram uma zoada. Ó, estádio do Mengão, zoaram os caras, ficaram irritadinhos, né? O lateral direito lá, o PC, quis brigar com os funcionários. Ih, eu só dando risada. Vasco vice de novo, palmeirense irritado. O ano nota 9 da Leila Pereira, falou, ano nota 9. Que 9, hein? Vice pro Corinthians no Paulista, Corinthians campeão da Copa do Brasil, ganhando do Palmeiras, Palmeiras vice do Brasileiro pro Flamengo, vice da Libertadores pro Flamengo, ganhou nada, e gastou milhões. É, Leila Pereira, a tua batata tá assando. Galera, felicidade total, Flamengo campeão da porra toda, essa que é a verdade, termina o ano lá cheio de títulos e já tem data para conquistar o próximo. Por enquanto está marcado para o dia 24 de janeiro, afinal, deve mudar, tá? Essa data deve alterar, porque os times, tanto o Corinthians quanto o Flamengo, vão ter que estender um pouquinho as férias e essa data deve mudar, mas está marcado, vai ser uma final histórica, a final da Supercopa do Brasil, porque reúne os dois times de maior quantidade de torcidas no Brasil. Flamengo e Corinthians vão jogar a final da Supercopa do Brasil. Só que eu quero saber o seguinte, Michael vai ficar no banco pelo Corinthians, pelo Flamengo, ou vai jogar pelo Corinthians? Yuri Alberto vai jogar pelo Flamengo ou pelo Corinthians? Galera, o Yuri Alberto é um sonho antigo do Felipe Luiz. O Felipe Luiz pediu a contratação do Yuri Alberto na época ainda da gestão anterior. Assim que ele assumiu o Flamengo, ele detectou alguns problemas, né? Dentre eles, a falta de atacantes. O Gabigol já se sabia que sairia. E o Felipe Luiz trabalha, gosta de jogadores que sejam atacantes que ataquem o espaço, né? Desculpa a redundância, mas é isso mesmo. Ataca o espaço e também faça a marcação, pressão, saída de bola. E ele pediu o nome do Yuri Alberto na época. O empresário disse que o sonho do Yuri Alberto é jogar na Europa e tal. E o Corinthians está uma verdadeira confusão, uma bagunça, ninguém sabe quem manda. Foi campeão ontem, o Memphis Depay detonou a diretoria, mas assim, eu nunca tinha visto um jogador detonar, assim, ele não parava de falar. Saiam do Corinthians, vão embora. Presidente, diretor, saiam da diretoria. Ele esculachou todo mundo, cara. Momento de comemoração, quer dizer, os caras estão completamente perdidos. Tem um detalhe.
O Memphis tem o Memphis não, o Yuri Alberto tem um contrato longo, ele renovou há pouco tempo, no ano de 2023, e tem contrato até 2030 com o Corinthians. Uma multa de 22 milhões de euros. Jogador muito jovem, cara. É o perfil que o Flamengo procura. 24 anos, rejuvenescer o elenco, trazer jogadores saudáveis, jogadores que tenham fome de títulos, fome de vitória, que tenham vontade, seja jovem. Enfim, o Yuri Alberto, no Campeonato Paulista, 14 jogos, 5 gols. Na Copa do Brasil, 9 jogos, 2 gols e 1 assistência. No Campeonato Brasileiro, 26 jogos, 10 gols e 2 assistências. Na Libertadores, 4 jogos, 2 gols. E na Sul-Americana, 5 jogos e não fez nenhum gol. Então, o Yuri Alberto, hoje, olha só, cara, como é que o Flamengo dá mole, cara. O Zenit não vende pro Flamengo, mas vende para todo mundo. Nesse caso, ele nem vendeu, ele deu de graça. Fez uma troca lá pelo Robert Renan, que hoje está no Vasco, inclusive. Custo zero. O Corinthians não pagou nada para contratar o Yuri Alberto. Bom, a informação é a seguinte. O Corinthians quer a contratação do Michael. Não é só o Corinthians que quer. Cruzeiro também, segundo a gente apurou no final de semana, chegou forte para contratar o Michael. E o Flamengo tem o desejo de contratar o Yuri Alberto. A informação a gente pegou na semana passada, quando a gente, inclusive no final de semana, quem acompanhou os nossos vídeos, foi procurar saber sobre o Tati Castellanos no sábado. A informação que veio da Raíssa Simplício. Nos foi dito que era uma contratação improvável. Inclusive, a Lazio disse que não sai de lá por menos de 40 milhões de euros. Castellanos. Então, esquece. Esquece. Os caras não vão liberar no meio da temporada, e 40 milhões de euros é impossível, impagável. E o Yuri Alberto, o Flamengo tinha tudo para contratar esse jogador, tá? Só que com a partida que ele fez ontem, machucado, é impressionante como o primeiro tempo termina, ele sai mancando e mancando muito, volta para o segundo tempo e decide o jogo. O domínio que ele fez naquele lance, que o Mateuzinho inverte a bola para ele, domina com o bico do pé, bota no chão, dá um tapa e faz o gol, é coisa de craque. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que eu falei pro meu filho ontem. O Flamengo teve com o título do Mundial nas mãos, aquele contra-ataque que o Plata puxa pelo meio, 2 do Flamengo contra 1, que era o Marquinho, e o Pedro, que totalmente fora de ritmo, fora de forma, e já não tem velocidade, ele fica a quilômetros de distância, ele não consegue correr, não consegue acompanhar. Meu amigo, se o Flamengo tem o Yuri Alberto ali, os dois chegam juntos, faz o 2 contra 1, Flamengo campeão mundial. Foi no finalzinho do jogo, cara. Quem vai lembrar esse lance? Esse lance não sai da minha mente. Ali era o lance do título, era o gol do título. Aliás, muito semelhante com o gol que o Botafogo fez no próprio Paris Saint-Germain, um contra-ataque como esse. Tinha um atacante de velocidade, botou para dentro. O Flamengo precisa realmente de um atacante para brigar pela posição com o Pedro. Não é para ser reserva do Pedro, não é para brigar com o Pedro pela posição. Até porque o Felipe Luiz, no modelo de jogo dele, ele prefere atacante que ataque o espaço. E aí, a minha opinião, eu vou dizer aqui, diante do interesse do Flamengo, o Felipe Luiz, ele pediu a contratação do Yuri Alberto para a diretoria antiga, assim que ele assumiu, pediu para o José Boto tentou o contato, né? Aliás, tentou não, fez contato com o empresário do Yuri Alberto. O empresário disse que ele tinha o desejo de jogar na Europa, possivelmente seria negociado no meio do ano. Acabou não sendo, não tinha proposta, não chegou proposta, pelo menos que agradasse. Permaneceu no Corinthians. O Corinthians está uma bagunça generalizada, precisa vender um time devendo a Deus e o mundo, conseguiu ser campeão devendo, mas uma hora quebra. O Cruzeiro foi assim, né? Uma hora quebra. Transfer ban, não pode inscrever jogador, todo complicado. Só que é um detalhe, cara. O Yuri Alberto estava em baixa. E aí foi exatamente o que um diretor do Flamengo falou.
ele tá mal, ele saiu, a torcida vaiou, inclusive, no último jogo, o Yuri Alberto, porque o Dorival tirou o Memphis e deixou o Yuri Alberto. A torcida vaiou a atitude do Dorival e também o Yuri Alberto, porque ele estava mal. O momento de contratar grandes jogadores é quando ele está no momento ruim, porque ele muda de ares e aí tu já sabe a capacidade dele e como ele pode melhorar. Só que o Yuri Alberto acabou com o jogo ontem, cara. Esse é o grande problema. Um cara que faz um gol daquele e dá assistência para o outro gol, um time vai jogar a Libertadores do ano que vem, realmente eu fiquei um pouco chateado, eu fiquei um pouco triste, decepcionado, porque eu via como grande possibilidade. O Corinthians quer o Michael de qualquer maneira. Não tem dinheiro para pagar. Não tem. Vai ter que se livrar do transferban primeiro. E o Yuri Alberto era um jogador negociável porque estava jogando mal. Aí chega machucado numa final de Copa do Brasil, o cara joga pra cacete, dificultou o interesse do Flamengo. O Flamengo tem um plano B. Cauã Elias, ex-jogador do Fluminense. Jogador que atualmente joga no Shakhtar e tá metendo gol pra caramba, é um grande jogador. É um outro plano que o Flamengo tem, é um plano B. No entanto, o desejo do Felipe Luiz há mais de um ano é a contratação do Yuri Alberto e o Flamengo esperava terminar essas finais para tentar uma nova investida, já que o Corinthians já procurou o Flamengo querendo o Michael. Repito a vocês, eu não estou aqui para enganar ninguém. Então, na minha opinião, diante do que aconteceu ontem com o Yuri Alberto decidindo a Copa do Brasil, eu vejo como as possibilidades sendo muito menores. Muito difícil de acontecer. Porque o cara decidiu a Copa do Brasil, a torcida do Corinthians não vai querer que ele saia. No entanto, quem sabe, né? Vamos ver. O Flamengo vai fazer essa nova investida e vou dizer mais, acho um baita jogador. Não adianta a gente focar só em estrangeiros, porque vai ter que diminuir o número de estrangeiros e o Flamengo, todos os estrangeiros que estão lá, são titulares ou então jogadores que entram e jogam bem, performam. Por exemplo, De La Cruz. Eu sou totalmente contra liberar o De La Cruz. Ah, mas só vive machucado e tal. Cara, o cara quando entra e joga poucos minutos, ele performa muito bem. Diferente, o Michael ganha 1,5 milhão, fica no banco e não joga, pô. E não tem a menor condição de jogar no Flamengo. O De La Cruz ganha bem, mas ele quando entra, ele resolve o meio-campo do Flamengo, ele é bom jogador. É a minha opinião. E ainda pode ser aquele jogador que, na hora de você selecionar os jogadores estrangeiros, você pode deixar ele de fora para poder descansar, porque não vai poder jogar todos os jogos mesmo, vai reduzir o número de estrangeiros. Então assim, eu manteria o De La Cruz. Mas o assunto aqui é Yuri Alberto e Michael, um troca-troca muito viável e muito bom para o rubro-negro, na minha opinião. Claro que o Flamengo vai ter que Michael e eles vão pedir mais uma grana. Atacante é a posição mais cara do futebol mundial. Só em eles aceitarem negociar já seria uma grande coisa. Parabéns ao Hugo Neneca pelo título da Copa do Brasil. Parabéns ao Vasco por voltar a ser vice. Porque antes brigava para não cair e agora pelo menos é vice de novo. Um grande abraço, saudações rubro-negras.